Shalom, pessoal. Hoje a gente vamos para um vídeo interessante. Vamos abordar uns temas bons e pouca leitura. A gente vai ler só apenas um versículo, ou no máximo dois, no livro de Gênesis, onde fala de Esaú e Jacó, onde Esaú vendeu sua primogenitura a Jacó e aí por diante. Mas é a leitura breve, apenas alguns dois versículos. Viu? Gênesis capítulo 27, no verso 28. E que Deus te deu o orvalho dos céus, do melhor da terra, e a abundância de trigo e mosto. Sirvam-te povos e curvem-se ante ti nações. Seja Senhor de teus irmãos, e te reverencie os filhos de tua mãe. Os que te maldisserem, sejam malditos, e os que te bendisserem, sejam benditos. Isso se referindo a Jacó, quando Isaac, seu pai, o abençoou. A leitura não precisa ler muito, que aqui no Brasil as pessoas já conhecem Bíblia. Desconheça alguém, por menos religioso que seja, ele conhece alguma coisa da Bíblia. E a gente lendo, sabe que muita gente não gosta que leia porque ele já conhece o texto. E a gente vai fazer comentários sobre esses assuntos e outras coisas mais. Veja bem, Jacó, ele representa o povo de Israel hoje. Então, tem a profecia para o povo de Deus nos últimos dias. A Torá toda é uma profecia para o povo de Israel. E as nações que acompanham ele para servir a Deus também, não é isso? Aí sabemos que Israel luta para sobreviver na sua terra e que tem muitos inimigos. Agora, que a profecia que Isaac falou aqui para Jacó é que sirvam-te povos e seja senhor dos teus irmãos. Então, ou seja, mostra um domínio total de Israel para as demais nações vizinhas dele, que era o mundo da época, era pequeno, não era como hoje. Mas, ou seja, sirvam de povos, nações. Então Israel vai ter um domínio. A Torá é verdadeira, eu creio. Alguém não crê, algumas pessoas não creem, eu entendo, eu respeito. E que talvez ache até que seja uma fantasia, mas a Torá declara claramente que Israel vai dominar o mundo. Então, o mundo da época, né? Que era pequeno. E que seus vizinhos, Israel ia dominar seus vizinhos e se curvar, e eles iam se curvar diante de Israel. Então, para isso, é muita luta. A gente vê hoje os conflitos que estão no mundo. Israel tem que expandir seus territórios para ele manter os seus adversários mais distantes possível dele, por questão de segurança. Eu entendo assim. Mas fica aberto aí o comentário para quem quiser comentar do seu jeito, né? E Israel ele tem que manter seus inimigos distantes, para que ele estabeleça o que Deus determinou pela Torá, para ter paz. E Israel ser uma fonte de bênção para o mundo. Isso vai custar um preço muito alto. Isso não vai ser barato. Porque o mundo não é nada contente com Israel, nós sabemos disso. E nos últimos dias, se fizeram muita campanha contra o povo de Deus e botaram muito má fama e fala-se muito mal. E criou-se um ódio muito grande do povo, o povo judeu. O povo estão sendo muito perseguidos em todos os lugares. E o mundo anda dessa forma, certo? Mas eu acredito que eles têm essa confiança e eu acredito também aqui pela Torá que Deus vai tomar providência. O mundo não vai continuar da maneira que está. Isso não vai se prolongar muito longe, porque nunca na história, e o Israel bíblico aqui da época aqui, esse Israel daqui, que está na leitura aqui, que é o mesmo de hoje, o povo continua com a Torá, mas as coisas que aconteceram na época, Israel não tinha tanto inimigo. Tinha alguns sim, mas não tanto quanto hoje. Porque se fala no livro de Ezequiel em 70 nações que se levantariam contra o povo de Israel. E hoje o mundo quase todo é contra Israel. E para ele expandir seus territórios e cumprir essa profecia, isso tem um preço.
Isso vai doer muito em muita gente. Infelizmente, tem pessoas contra, sim, e muita, não é pouco. Eu vi até entrevistas de pessoas de lá, dos territórios que é vizinho, falando até sobre isso, falando das escrituras do povo de Israel, que, que eles querem expandir território. Sim, faz parte. Isso faz parte do mundo todo. Todo país, ele na geopolítica e no mundo, ele tem que expandir território, porque senão ele se limita para os seus adversários, que todo mundo tem adversário. Todo país tem suas queixas políticas, etc. E tem que expandir território. E isso custa caro. Isso custa caro financeiramente, e vítimas e etc. Vocês entendem o que eu estou falando. Conflito tem vítima, infelizmente. Não era para ser assim, mas a realidade é. Não adianta ninguém fugir. Então, há essa grande necessidade do povo de Israel. E não só como Israel, mas no mundo todo é assim. Tem que se expandir território. A gente vê a necessidade, tem países da Europa que eles têm esse território deles nas Américas e outros em outros lugares, longe. Tem lugares, países que tem um território X lá, alguns continentes que pertencem ao outro que é de outro continente. Quer dizer, expandir o território. E ninguém vê isso, né? Ninguém vê isso. Mas quando Israel quer expandir seu território, que é bíblico, que Deus mandou Abraão olhar e enxergar até onde a visão dele conseguisse, que Deus daria aquela terra a ele. Isso, claro, isso tem outras formas de ser explicado, mas vamos falar humanamente. Então, ou seja, o território de Israel é muito grande. Israel não é só aquele terreno pequeno, tão pequeno que está ali, não. Ele foi forçado e reduzido a chegar àquele ponto ali. Passou muito tempo fora da sua casa, mas o dono da casa chega e ele quer suas terras de volta. E conseguiu. A força, sim, mas conseguiu. E tem que expandir território para se cumprir a palavra de Deus. E essa guerra, esse conflito, ele não é outra coisa senão a palavra de Deus sendo cumprida. Quem conhece as escrituras sagradas está vendo que isso aí é a escritura sagrada, ou seja, o povo de Israel estão cumprindo o que está na palavra. E o mundo, queira ou não queira, vai se cumprir, não tem como. Vamos lutar contra Deus? Contra a vontade de Deus? Quem vai vencer contra Deus? Ninguém vence. Veja o exemplo de Davi, que lutou com um gigante, que desafiava o exército do Deus vivo. E Davi foi lá e venceu o gigante. E o povo de Deus não tem medo de nada, nem de ninguém, nem de tamanho de nada. O povo luta, é um povo guerreiro. Está no sangue deles. Eles lutam por seus direitos. Foi dado a eles e eles vão conseguir, sim, com certeza. Isso não é por vaidade, isso é uma profecia e tem que se cumprir e vai se cumprir a custo mesmo. Isso vai doer em alguém, vai, mas paciência, é a palavra de Deus, vai ter que se cumprir. O mundo trabalha, tenta atrapalhar as coisas, mas tudo tem seu propósito. Não é isso? A gente, a gente mora aqui nas Américas, aqui, e não é diferente do resto do mundo. Aqui também tem seus conflitos, suas trajetórias, sua história. Tem sua história política, que desde quando o Brasil deixou de ser uma colônia, né? Que não tem mais rei, imperador, não tem essas coisas, e se tornou uma república, que é desse jeito que está hoje. Para chegar até aqui, teve muita coisa. Então, ou seja, não mudou nada, a história continua até se cumprir as coisas, os propósitos de Deus na humanidade. Ou seja, conflitos, guerras, disputa, poderes, um briga daqui, outro briga dali, isso faz parte, isso é história. Agora os homens saibam os homens, os poderes, que quem está no controle de tudo é Deus. E que Deus vai botar na balança as coisas. Quando chegar no tempo certo, Deus vai colocar tudo no seu lugar e vai fazer juízo. E vai penalizar quem tem que penalizar e salvar quem tem que salvar, e assim a história vai continuar do jeito que Deus planejou para a humanidade. Esse projeto que está hoje aqui, isso não é um projeto de Deus, essa loucura que está nesse mundo, essas disputas, essa zoada que o mundo tem de política,
que a gente respira política, não termina uma política e já entra outra, porque quando termina quando entra uma campanha, que termina que o outro candidato toma posse, em seguida já entra outra política de novo, outra guerra de novo. É como se fosse guerra, me perdoe, meu amigo. Mas isso é a realidade. É uma guerra de poder. E onde quem vence é o mais forte, o que tem mais estratégia. É assim. Sempre foi assim. Independente de quem seja. A, B, o C, o D, não importa. Mas é uma guerra de poder que todo mundo quer ser dono de tudo. Todo mundo no mundo todo é assim. Aqui é assim, nos outros lugares também é. Só que as coisas, no tempo certo, Deus vai colocar tudo no seu lugar. Porque quem manda no mundo é Deus. As pessoas, o ser humano, ele quer dominar até a mente do outro ser humano e dominar a vida dele e guiar ele para onde quer, como se fosse um bonequinho. Vai para ali, vai para lá, bota ali, bota lá. Ou seja, mas isso tem um tempo para se acabar, porque Deus há de fazer justiça na humanidade. Porque a gente, por mais que a gente exerça o nosso papel de cidadão, que somos obrigados sim e devemos sim fazer o nosso papel, mas isso não muda nada. Não muda. A gente faz porque devemos fazer. Não sou contra. Faço e não sou contra quem faz, porque eu faço todo ano, eu faço. Minha obrigação. Agora, muda o quê? Porque o projeto da humanidade, os projetos que os homens criam, isso não é novo, isso é coisa antiga. Desde quando o Brasil, acredito eu, se eu não estiver enganado, desde 1892 começou esse negócio de república até hoje e está assim. E não se, ou seja, e não se definiu nada, ninguém nunca se define. A gente vive numa luta diária para sobreviver, trabalhar, viver, criar filhos e netos e etc. E nós não devemos colocar nossa esperança nos homens. Nossa esperança vem de Deus. Não pode ser dos homens, porque os homens são falhos, eles são seres humanos. Eles são vendidos a desejos, a desejos carnais deles. Eles têm a cobiça, seja quem for. É a cobiça do ser humano. O ser humano gosta de poder para realizar seus desejos, suas cobiças, os seus anseios. Ou seja, ele vive para isso. A maioria das pessoas vive para isso, infelizmente. Se o homem encontrar com Deus, acredito eu, que ele muda de direção e o pensamento e vai seguir uma vida diferente. Ele vai ser completo. Quem serve a Deus é completo. Ele não sente necessidades de coisas, de poder, de dinheiro, disso, daquilo. Não. Tudo é consequência. O que acontece na vida dele é consequência. Ele trabalha e as coisas acontecem ou não acontecem. Mas ele não tem cobiça. Então, os homens dos poderes na Terra, eles querem poder. É um desejo incrível. É um desejo incrível para o homem querer o poder para dominar o mundo, a nação, o ser humano, determinar, faça ou não faça, faça ou não faça. E você tem que fazer. Você tem que fazer. Você não tem domínio próprio, nem eu, nem você, nem ninguém. Nós temos que fazer, porque os poderes mandam, nós temos que cumprir. Certo? Porque um desejo humano é uma cobiça de poder. Isso é muito antigo no mundo. Desde o tempo dos reis da terra, do passado, que sempre foi assim. Só que vivemos uma época mais difícil, creio eu, do que no passado, porque as coisas aumentaram muito, a violência no mundo aumentou muito, a humanidade multiplicou-se muito. E o mundo é um lugar perigoso hoje para se viver. A gente tem que se adaptar a coisas. Você nem na sua própria cidade, você não conhece nem seu próprio lugar, vamos dizer assim. Eu digo qualquer pessoa. Você está seguro no canto e se vai para outro, você já nem conhece ali, não sabe o que se pode acontecer. Então o mundo é um lugar perigoso. E a gente somos obrigados a conviver com isso até o dia que Deus determinar, para que Deus coloque paz na terra e destrua esse mal que há dentro do ser humano, desse desejo de cobiça, de poder. É um negócio impressionante. E quem acha isso normal, quem vive para isso, eu acho que é pessoas que não querem Deus, não tem mais Deus, não querem. Então, se o mundo dele é aqui, a glória dele é terrena,
ele vai procurar fazer todos os seus desejos. E interessante que essas pessoas que comandam, né, que está no poder, o que eles desejam, eles fazem. Tanto faz prejudicar 1 milhão, como prejudicar uma pessoa, não importa. Mas eles fazem o desejo deles. Não tem pena, não tem dó. O que vale é a boca dele e a barriga estando cheia, o resto já era e é assim mesmo. Só que com Deus não é assim. O Deus é o juiz. Está escrito na Torá que Deus é um, o seu nome será um, e toda língua há de confessar. Então vai chegar esse grande dia que toda língua há de confessar que Deus é Deus e Ele está no comando de tudo. Ninguém pensa que Ele não está, que Ele está. Porque quantos governos, quantos reis, Nabucodonosor foi comer grama, porque não glorificou a Deus. Foi comer grama. E outros reis foram caindo. E o povo de Deus está aqui até hoje. O povo de Israel está aí. E a Torá se cumprindo. E muita gente que não conhece a Torá pode até falar mal, mas não conhece a história. Se for ler a história, vai entender a história do mundo. A história do mundo está dentro da Torá. Está na Bíblia, aqui está na Torá. A história do mundo. A história do mundo aqui. Então, quem tem a Torá de Deus, quem lê a Torá, quando eu falo ter, é ler, estudar, meditar, dia e noite, ele é livre. Aconteça o que acontecer no mundo, ele é livre. Ele não tem o que vai vir, porque está escrito na palavra de Deus, o que vier virá. O que tiver de vir virá. Agora, quem vai cair, quem vai ficar de pé, quem vai se salvar, isso aí está na mão de Deus e Deus sabe quem. Deus conhece o povo dele. Um pai conhece o seu filho. Um estranho não conhece, mas um pai conhece o seu filho. E ele vai proteger seu filho, com certeza. É isso? Porque a gente são ansiosos, né? O ser humano é ansioso. Só que tem um detalhe. Quando você começa a estudar a Bíblia, começa a estudar a Torá, você começa a largar a mão de muita coisa. Muitos desejos, de cobiça, desse mundo, dessas coisas, de se preencher. Você fica completo. Você não sente necessidade de tais coisas. Vou dar um exemplo, né? Cada um faz o que quer da sua vida. Começou aí as carreatas políticas, etc. Festas aqui, festas ali. E o povo gosta de festa. E vai. O problema de quem vai, eu não tenho nada contra. E talvez eles tenham essas carências, eu não tenho. Eu não vou porque eu não tenho carência. Graças a Deus eu me sinto uma pessoa completa. Estou aguardando o tempo de Deus. Deus me deu a oportunidade, quero viver muito tempo e ver tudo se completar as coisas, se Deus me der essa graça. E se não for, está na mão de Deus, os outros, se eu não ver, os outros vão ver. Que eu sei que vai se cumprir, de uma forma ou de outra. Porque a Torá, ela vai se cumprir. A palavra de Deus, ela não é um livro normal. Não é um livro qualquer que um escritor escreveu e jogou para lá e depois já vai escrever outro, porque aquele não ficou bom, vamos fazer outro. Não, não é assim. A Torá, ela é completa. E ela tem resposta aqui para muita coisa também. E aqui, infelizmente, quem não conhece a Torá, ele vai querer só esse mundo e as coisas desse mundo, e as cobiças e os poderes e tanta coisa. Mas Deus não. Quem conhece Deus, ele está completo. Ele não vai... as coisas até balançam um pouco, chacoalham, porque nós somos carne, nós somos fracos ainda, né? Ainda estamos nesse corpo fraco ainda, mas a gente vai se fortalecendo dia a dia. E ver as coisas aqui, acontecendo ali, e vai indo, mas você está forte, você vai se preenchendo. Você lê Torá hoje, lê amanhã, lê depois, e não se cansa, e nem se fadiga, e vai indo. Porque sabe que é a palavra de Deus, que é consoladora. E ela mostra, a Torá, ela mostra o fim dos dias. Ela mostra o passado, o presente e o futuro. E ela fala desse poder que vai vir na terra, de Deus na terra, e esse livramento para o povo dele, e essas expansões que eu falei, e vitórias que vai vir,
e vai deixar muita gente confundida. Quem vem para esse mundo, só para esse mundo, vai viver só esse mundo. Vai se preencher dele, conseguir tudo que quer. Tudo. Viu? E um detalhe, se sua vida é tão fácil, e tudo que você quer é tão fácil, talvez você perdeu alguma coisa na sua vida com Deus. Porque com Deus as coisas não é fácil. Assim, para você, se for fácil para você, você vai se envolver e não vai receber as coisas de Deus. O discernimento, a fé, o entendimento das coisas, não vai receber, porque você está entendido com outras coisas, com muita coisa. O mundo tem muita vaidade, é muita coisa para dar, é muita vantagem que ele lhe oferece. O mundo é um prato cheio de se oferecer a você. E você for indo nesse caminho, se você é uma pessoa de Deus, cuidado, para você não ir por esse caminho aí que os outros foram e não tem mais volta. Tem pessoas que só estão em pé, a alma já não existe mais. Fez tanto mal, praticou tanto mal, que só estão em pé aí, ali vivendo aquele corpo lá, vivo, para completar a missão má que vem na terra fazer. Mas que já estão mortos, espiritualmente estão mortos. Porque se encheu de tudo que não presta dessa terra. Da ganância, do dinheiro, prejudica um aqui, prejudica outro ali, mas quer viver bem na vida. Quer viver bem, quer curtir a vida. Se enche tanto que depois olha assim e diz, não existe Deus, Deus não existe. E aí ele chega a falar essas coisas. Às vezes Shalom, Deus me livre disso aí. De tão cheio que ele está das coisas, ele passa a não acreditar nem em Deus. Porque ele já morreu mesmo, porque quem não acreditar em Deus e se encheu das coisas desse mundo, ele vai acreditar em Deus para quê? Qual a diferença que Deus vai fazer na vida dele se ele não quer Deus como salvador da sua vida? Ele quer o dinheiro e outras coisas e poderes da vida. A esses aí, só a misericórdia de Deus. Eu acho que para eles nem tem mais isso, porque eles não querem. Não é isso? Fica aqui um shalom e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.